Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Hoje com um dos nossos episódios especiais Birras com, onde convidamos pessoas que admiramos para tentar descobrir um bocadinho sobre a sua infância, adolescência, para perceber como é que se tornaram na pessoa que são hoje. A nossa convidada de hoje teve um impacto gigante na minha vida pessoal, mas também na vida de milhares de outras mães e pais, já que dedica todo o seu tempo a apoiar as famílias em todas as fases do nascimento de um bebê. A sua empatia e sensibilidade natural e o facto de ser mãe de 5 filhos trouxeram para esta missão uma intuição e uma sabedoria muito grande. Mas a nossa convidada sempre foi muito determinada a estudar, a formar-se, a certificar-se e a aprender o que a evidência científica tem a dizer sobre a fase perinatal, o desenvolvimento dos bebés, o parto e a sua grande especialidade, a amamentação. E foi por isso que se tornou educadora perinatal, consultora de lactação, IBCLC, instrutora de massagem, doula certificada, enfim. O currículo é extenso, mas vem sempre esta sede de saber fundamentar muito bem a sua prática, o que a torna uma profissional incrível. Para além disso tudo, achamos que a nossa convidada foi destinada para a vida que teve, porque a mãe batizou-a com o seguinte nome: Cristina Leite Pins. Não é giro? Ter leite no nome. É mesmo perfeito. Cristina, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu também. E na verdade, o Pincho é de casada, portanto o meu nome... Exatamente, foi o que a tua mãe... Pois é isso mesmo. É só leite. E acho que sim, acho que foi eu isso. como avó também estou muito grata porque vi a Cristina salvar-te. Pois foi. Várias vezes. Eu confesso que às vezes tinha assim um medo de... Não era uma apreensão, não é? Tipo, o que é que a mãe da Ana vai achar do que eu ando a dizer à Ana? Eu não sei se alguma vez te tinha contado isto. Não, mas uma de confissão. facto foi daquelas situações raras, exato. Mas em que eu sentia, e a Isabel, o que é que ela vai achar de mim? Que eu estou... Mas depois também sei que a Ana... Não, mas depois encontramos, eu lembro-me de uma vez que encontramos e até é uma das perguntas que lhe queria fazer, mas faço mais à frente, porque eu lembro que encontramos e nem foi com a Ana, foi com uma sobrinha minha que tinha ido ajudar e estávamos a falar de cesarianas e de aleitamento e tudo isso, mas eu já lá vou, não quero interromper a Ana, que tem aqui uma Pronto, ordem. portanto agora fica a saber que a Cristina provavelmente tem que gerir a voz, mas que a mãe foi a avó mais impactante de gerir. Não tem bem a ver. Há pessoas, isto também aconteceu com uma mãe de uma amiga, portanto, que crescemos na mesma rua, e eu também pensava sempre, o que é que a Manela vai achar? Pois portanto, é, tem só assim, porque quase como sabia que eu tinha escrito sobre estes assuntos e que estava interessada. E aquele respeito por aquela pessoa mais velha, não é? Apesar de não nos conhecermos assim de infância, mas o que é que é mais? Neste caso, sim, pela escrita, por conhecer talvez. Sim. Pronto. E as minhas posições sobre o aleitamento. Não, foi tudo. Eu acho que a Cristina também foi uma das razões que ajudou, e nós vamos falar nisso mais tarde, nestas dificuldades entre mães e pais e avós, ajudar a perceber melhor o que é que estamos a fazer e porquê que estamos a fazer para podermos... Sim, eu lembro-me depois de falar com a Cristina, até escrevi aquele texto sobre que afinal, se calhar eu tenho ciúmes da minha filha. Exato. Mas vamos começar. É isso. Cristina, costumamos começar com esta pergunta, que é: que tipo de parentalidade é que te calhou a ti, em sorte, a crescer? Como é que foi a tua infância? A minha infância? Olha, eu sou uma de 6 filhos, eu sou a 5ª filha e nasci em Moçambique com irmãs mais velhas, então acho que toda essa vivência foi um crescer com muita responsabilidade, muita liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. Acho que é por aí uma vivência. Tenho um marco muito, não é? As minhas irmãs mais velhas, que eram 10, 12 anos, 14 mais velhas que eu, então eu andava muito com as minhas irmãs, era a pequenina. A tua mãezinhas, mais mães. E com as amigas, assim, aquelas adolescentes parvíssimas a fazerem coisas, ainda hoje, assim, o que nós te fazíamos e tal. As amigas, quando vêm, portanto... Eras a mascote. Acho que cresci com esta liberdade, também muito colo e mimo, apesar de fazerem os disparates, não é? Mas bastava só o facto de andar com as irmãs mais velhas e sim, tudo. era um privilégio. Não é? Para estar ali e para saber que... E como é que era a relação com os teus pais?
Tens... Epá, muito próxima, eu sempre fui uma menina de muito colo, de muito... Física? Sim, de miminhos e tal, portanto mais com a minha mãe. O pai era aquela pessoa de proximidade, mas sim, de mais respeito. Isto até, por exemplo, eu tratava a minha mãe, os meus avós por tu, e o meu pai era por você. Ah, que engraçado. Que engraçado, sim. Mais tarde, mais crescida, um bocadinho mais crescida, o meu pai morreu quando eu tinha 13 anos. Eu pensava nisso e dizia, mas porquê é que eu trato? E tentava o tratar por tu, e às vezes saía. E não saía, mas quando tratava as pessoas olhavam assim para mim. Achavam estranho, tu ainda testaste. Eu ainda testei, mas pronto, mas não era natural. Mas sim, nessa proximidade de... E havia... Quando é que vieste para Portugal, então? Eu vim... Na altura era tudo Portugal. Sim, pronto. Quando é que... por acaso vim Para o mesmo continente. antes. Pronto. Para a metrópole. Para a metrópole, pois. Vim com 5 anos. Ah, que engraçado. E depois aqui, todos os teus irmãos vieram também? Não, a minha irmã mais nova nasceu cá. Ah, ok, exato. Pouco Porque tu eras a sim. penúltima, Eu como era, a mãe. Sim, quando eu vim era a última cá fora, a minha mãe já estava grávida, e as minhas irmãs mais velhas, pelo menos a mais velha e a segunda, isto depois já são memórias do que as pessoas contam, Claro. mas quiseram ficar em Moçambique. A minha mãe ainda foi lá para o casamento da minha irmã mais velha. E tu voltaste lá alguma vez? Eu não voltei lá. Nunca voltaste ainda? Eu não voltei lá. E então, sei que não vieram logo, mas depois vieram, porque as coisas também complicaram-se. Complicado. Mas eu estava a pensar, Cristina estava a ouvi-la e estava a pensar que, sendo eu a sétima, no fundo, quando tinha esses 10 anos, estava a ter sobrinhos e, embora também fosse filha das minhas irmãs mais velhas, também tenho 14 anos de diferença da mais velha e 8 da outra, depois na realidade também fui mãe, entre aspas, dos meus sobrinhos. Sim. E ele perguntar se isso lhe aconteceu e como faz diferença para quando somos mães. Eu não tinha, claro que ter um filho nosso é diferente, mas não tinha medos nenhuns daqueles do pegar, do meter na cama, do brincar, não tinha esses. E eu acho que hoje em dia, no outro dia, já há uns tempos, estive uma que trabalhava comigo, uma colega minha, que pegou ao colo num bebé pela primeira vez à minha frente com 27 anos. Sim, é impressionante e vê-se isso muitas vezes. Eu fui tia com 14 anos, mas já tinha sido prima. Exato, prima de mais pequeninos. De mais pequeninos, claro. Como a família é grande, há sempre... É bebés por todo lado. É bebés por todo lado e, portanto, tinha 10 anos quando acho que foi a minha prima direita, a primeira a ter filhos. Eu tinha uns 10 anos. Portanto, esta questão de haver crianças e tal, a maior diferença de idades que há é entre a minha irmã mais nova e o meu sobrinho mais velho, que são 8 anos. Pois. E, entretanto, como havia aquela outra prima ali no meio, era próxima. Então tinha muita vontade com os bebés. Sempre quis ser mãe, sempre foi aquelas coisas... Era isso que eu te ia perguntar. Sempre tinhas sempre. este desejo. O que é que tu queres ser quando for grande? Eu queria ser mãe, sem dúvida. Sempre adorei miniaturas, de ficar babada, assim, de ver roupinhas pequeninas e aquelas coisas todas. Percebo. E adorava... tentar fazer-me passar por mãe do meu sobrinho. Mas não passava porque eu tinha 14 anos e era muito miúda. Mas sim, aquela proximidade, mas mais crescidinhos. Cheguei a ir com ele a levá-lo para a praia, íamos para a costa de transportes. E a pessoa a sentir-se mesmo essa... Sim, aquilo. E depois os meus sobrinhos também vieram de 2 em 2 anos, vinham 2, portanto também houve ali, antes de ser mãe, tive esta dose de sobrinhos. Fiz babysitting até à véspera de casar. Pois, também. Estavas muito... E sentes muito esta diferença que hoje em dia há menos... Que as pessoas têm menos crianças à volta quando crescem nos teus acompanhamentos? Sim, têm muito medo de tocar no bebê, têm muito... E os bebés, eu acho que sentem muita falta de um toque... seguro, não é? Porque é tudo tocado assim com... Pois isso é interessante. Com as pontas dos dedos, sem apertar. Depois, mais tarde, eu acho que todos nós que temos filhos e que já fizemos e com os netos, há aqueles abraços fortes e que prendemos e os miúdos adoram e depois saem e depois vamos... Mas com os bebés há muito esse medo de tocar e o bebé, eu estou convicta que
esta segurança do abraço forte, do aperto de mão firme, tem a ver com uma segurança que vem intrauterina e que os bebés estão habituados e os pais têm muito medo e que faz falta desse depois. contacto. E então, sim, as pessoas têm medo. Adoro ver quando há crianças e que deixam tocar, pegar nos bebés, quando se vê, a criança vai e vai tocar sem medo. Tocando mesmo e sem medo. Depois, claro que alguém vai... Ai, cuidado, ai, cuidado, ai, cuidado. Aqui há uns tempos vi uma... Era engraçado, também era uma mãe de uns 7 filhos. E eu fui para o bebé. Eu vi as filhas muito mais velhas e havia a próxima. E vi a filha anterior, pronto, já não me lembro aqui nas hierarquias, mas a pegar no bebé super à vontade. Depois veio uma irmã adolescente e a mãe sem dizer nada. E eu estava encantada a ver aquela forma de mexer à vontade. E depois veio a irmã adolescente que entretanto acordou e disse assim: não se toca aí, cuidado com a cabeça, cuidado com a cabeça. Eu tenho uma amiga que foi agora avó e tem 4 filhas, e as 4 filhas não têm filhos ainda, e passam a vida atrás dela. A mãe não sabe, a mãe não passa, a mãe não me toque. E ela dizia 1000 vezes a minha nora, porque ao menos a minha nora já tem um filho e faz já cerimónia, sabe, um bocadinho de cerimónia. Cerimónia. A cerimónia é boa, sim. Mas quer dizer, eu acho que a procura de cursos, eu sei que antigamente se calhar a informação não mudava tão rapidamente, a científica inclusive, e portanto podia passar de mães para filhas e de irmãs para irmãs sem que ninguém pusesse em causa se estava atualizada ou não. E hoje está tudo a mudar, há outras influências, as redes sociais, etc. Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas foram procurar cursos porque sentem essa falta, mas também porque eu costumo dizer que às vezes ter um filho fizeram a licenciatura ou o mestrado. Sim. E agora tem este projeto. E para os projetos a pessoa prepara-se academicamente. Sim. O que é que acha que o curso consegue... Depende, se for um curso da Cristina, sim. Claro. Não. Exatamente. Não, eu acho que, de facto, há muita preparação e é bom saber, e o conhecimento é bom, mas há certas coisas que na vida é muito melhor quando nós conseguimos deixar ir e intuir. E a parentalidade é isso. Eu quando digo, tu tens um bebê, tens um filho, tu não tens um problema. A própria educação para a saúde que é feita hoje em dia é muito baseada no medo. Pois, em resolver problemas. Em resolver problemas e em cuidado com isto, cuidado com aquilo, cuidado. Exato. Não é? E a pessoa sai do hospital ou ainda vai para o hospital e é tudo medos. Pois é. E então a pessoa está muito mais retraída, e isto hormonalmente está muito mais em defesa do que em acolher. Exato. Durante a gravidez, as pessoas dizem: o meu cérebro, as hormonas vão preparando, porque a ideia não é estarmos no nosso cérebro tão racional. Certo. E por isso é que as pessoas, durante a gravidez, sentem: já não consigo aquele fixar brain nada. Fog, exato. Aquele, o que é que se passa aqui e tal. E isso é a natureza a programar: olha, vais receber um bebê e o ideal não seria... Fujas. Não fujas, não estás em e não penses alerta, mais. não é? Mas depois há esta questão do ir procurar coisas. Eu gosto muito e aprendi muito Estive com ele pessoalmente, mas também li muita coisa do Michel Audin. E ele uma vez perguntaram, Michel Audin, depois podem ir ver, sim. E ele uma vez perguntaram-lhe qual é que era a melhor forma de se prepararem para o parto, num programa de televisão, qualquer coisa. E ele disse: olha, preparem-se como quiserem, como vos fizer sentido, mas na altura do parto esqueçam tudo. Exato. E dancem. E isto também serve para a parentalidade. É bom sabermos, para nos sentirmos seguros, porque estamos de facto nesta era do conhecimento, mas na verdade há coisas na vida que só desfrutando. Não é? Uma pessoa se vai dançar para desfrutar mesmo quem dance uma dança que... Sim, não vai pensar nos passos todos. Que tem que, não é? Tem que, mesmo que seja uma dança, tipo uma coreografada, valsa, coreografada, ou que seja, terá eventualmente que aprender, mas quando for dançar tem que se expressar, porque senão é só ali uma coisa técnica que não tem alma, não é? E é por aqui, portanto, é bom podermos saber para ficarmos seguros, mas se for um ensino que nos deixa na dúvida, se calhar não vale a pena, porque aí hormonalmente estamos em alerta e não em receber.
Pois é, muito interessante isso que estás a dizer, porque no fundo é manter-nos, e eu acho que estamos na era disso, na nossa racionalidade. É sempre pensar mais, questionar, sempre tudo na racionalidade e pouco no corpo e pouco na intuição. Não, e sobretudo eu acho que a pessoa fica paralisada com fazer o certo. Exatamente, não é? como se houvesse um certo. Porque eu lembro-me, por causa dos cursos de preparação, de uma vez ter também entrevistado uma pessoa desta área, que me dizia que os alunos dos cursos de preparação para o parto, quando ela dizia, se o bebê tiver o nariz entupido, levantem um bocadinho o colchão, a cabeça para ajudar, e imediatamente com uma caneta todos perguntavam, mas quantos centímetros? Sim. Quer dizer, há coisas que são intuitivas. Olha, ponham um livro, é o livro que tiver na mesa de cabeceira, pronto. Mas estamos uma geração bastante tecnocrata, diz a avó. Sim, exato. Sim. Não, eu acho que é verdade, e eu acho que parte do encanto da Cristina é sempre esse, é porque é uma questão de ajudar a mãe e o pai a confiarem mais em si próprios e não a debitar uma receita qualquer que se tenha que fazer. Esta questão do ângulo, eu agora, e tu sabes, eu dou muitos exemplos e tal, e cada vez vou acrescentando mais coisas, repertório. depois esqueço noutras, depois avanço, não é? Mas mesmo para um bebê ir mamar e para tudo o resto, então esta história se precisa de estar inclinado, ok, se eu estou aflita para respirar, como é que eu me vou pôr para estar bem? Ou se eu quero engolir, se estiver toda encolhida, será que eu engulo da mesma maneira? E eu ajudo as pessoas, ou digo às pessoas, vamos experimentar. Ponha-se no lugar dela. Nestas posições, não é? Por exemplo, pôr a arrotar. Os bebés dizem-nos se querem arrotar, mas alguém nos ensinou que temos que seguir um protocolo. E muitas vezes vemos os bebés numa posição todos enroladinhos para arrotar. Se nós estivermos sobre o nosso estômago, não vamos fazer nada. Portanto, tudo o que nós precisamos de fazer é dar dos pulmões para cima, é dar espaço, exatamente, não é? Então, tentar, agora passo muito por aqui, para tentarmos perceber, ok, se eu estiver nesta posição, se eu estiver deitada, se eu tiver um ataque de tosse, eu vou ficar deitada. Exato, Eu não preciso de ligar para o médico para me dizer, olha, para o médico me dizer, ponha-se direita. Levante-se agora. Porque automaticamente nós vamos ficar direitos, não é? Eu costumo falar de um texto de uma pessoa que escrevia, ela teve a esclerose lateral amiotrófica, e ela escrevia muito bem, e ela dizia num dos textos que para ela poder ter as coisas precisava de ter um outro eu que fizesse tudo por ela. Certo. E que esse outro eu tinha de amar muitíssimo. Não é? E depois dava os exemplos como tirar o penso, cheirar o penso, rapar a perna, coçar o malelo, sei lá, estas coisas todas. É lindíssimo o texto. Sim. E isto traz-me sempre, porque o bebê, de facto, ela deu voz também aos bebés. Porque os bebés também precisam do outro eu que faça aquelas coisas que não conseguem fazer sozinhos. Claro. Como seja ajudar a esticar mais. Eles bem que se esticam, mas se calhar precisam de esticar mais, não é? E então dar este... Sim, que giro. Essa imagem gira. E depois, voltando a ti, quando tu foste crescendo e passaste para a adolescência, como é que foi a descoberta deste caminho que tu querias fazer? Achaste que foste estudar outra coisa? Tinhas alguma ideia? Ou estavas determinada? Não. Uma coisa que eu conto, nós no secundário éramos 4 amigas que andávamos sempre juntas, todas tínhamos um cognome que passava do esplendor da modernidade, o gênio e la super mademoiselle. E o meu era a mãe. Era a mãe, claro. Era a mãe. Claro. Eu não me consigo lembrar o porquê, mas alguma coisa... Sim, já tinhas tudo... Teria de querer ser a mãe, e depois tudo foi... Eu sou uma apaixonada pela biologia, eu fui para o secundário para a área de ciências odiando matemática. Vocês perguntam-me uma conta básica e naquele fight, fly sim, ou bem, freeze... Exato, era o que estávamos a falar. Nem 2 mais 2, não é? Essa pessoa fica nervosa. Completamente bloqueada, mas a minha paixão pela biologia e como isto tudo funciona fez-me superar. Exato. E às vezes, e fiz a minha matemáticazinha, e às vezes quando estou a dizer, não sei nada disto, não consigo, eu penso, Cristina, tu fizeste matemática. Foi possível. Fizeste matemática no secundário. E depois, na altura, não entrei para biologia, não tive média, e entrei para geologia para eventualmente pedir equivalência. Depois pedir equivalência e trocar. Mas também isto entre ter ficado um ano a fazer matemática, tive um ano a fazer matemática, depois tive um ano que não entrei, depois tive um ano em que entrei, mas fui estudar
teologia. E depois, portanto, quando eu fui mesmo para a faculdade, eu tinha 21 anos, a altura em que casei, engravidei logo, e portanto... Sim, o curso que era para tu fazeres era outro. E depois ainda tentei fazer com a filha pequena, mas assim, não, dizia assim, a minha filha precisa mais de mim do que país de geólogos e tal. Exato. E a geologia era só ali Sim, nem sequer era um grande interesse. Parênteses para fazer. Ainda também tive alguma disciplina de matemática, mas aí não fiz muitas disciplinas, só 3. E então, depois fui mãe. E fui mãe primeiro que as minhas amigas todas. E fui mãe, para já com a bagagem de ser tia, não é? De estar à vontade, claro, de tocar e de fazer, de ter feito babysitting. Achei que tudo ia ser muito fácil, mas a verdade é que tive... uma episiotomia gigante com uma recuperação que me durou 1 mês e meio. Portanto, doía em cima. Também me doía as mamas, obviamente, quando a pessoa também não se consegue mexer em baixo, e eu tinha uma grande produção de leite, um bebê que mamava pouco, que me magoava, ou seja, não sabia nada. Exato. Então eu digo, comecei daí a dizer, e ainda hoje digo, não é? Às vezes, quando nós estamos nesses processos, dói em baixo, dói em cima e dói a alma. Exato. Portanto, a nossa responsividade é muito menor, não temos essa capacidade, não é? Para nos mexer. Houve uma altura que depois as nossas memórias vão se transformando. Uma vez eu pensei assim, meu marido levantava-se, pegava no bebê e entregava-me. Porque eu ainda estava na altura que não queria pôr o bebê na cama. Aquelas transições que a pessoa vai fazendo. E ele depois, não é? Ele fazia isto. E aqui há uns tempos eu estava a pensar assim, eu era mesmo mimada. Ele levantava-se ao meu lado para me dar o bebê e depois lembrei-me, não eras nada mimada. Não conseguias mexer durante 1 mês e meio. Cada vez que fosse para pôr para baixo, para cima, na cama, não conseguias mexer, não é? Sim, a pessoa vê sempre com os olhos à postura, parece que, porquê que eu não fiz isso? Porquê que eu não me levantei só e fui? E depois, eu não era nada mimada. Sou mimada, fui mimada em criança, fui mimada pelo meu marido também, mas não, isto era uma coisa que de facto me gostava. Mas apesar disto, na minha biologia, por exemplo, eu não fazia ideia que as pessoas, mas juro que isto é verdade, eu não fazia ideia que as pessoas podiam não amamentar por querer. Tão ingênua que eu era. E só anos mais tarde, quando fiz o curso de doula, é que eu percebi que as pessoas faziam cesarianas ou induziam partos por querer. Por querer, exato. Não era por uma questão médica. Sim. Portanto, na minha visão, era a natureza. Sim. Portanto, e a natureza estava ali e eu tinha que me... sujeitar àquilo e pronto. Sujeitar àquilo e pronto. E como se diz, e às vezes dizemos, mas o que não nos mata faz-nos mais fortes, não é? Portanto, recuperei e fiz as coisas. E como fui a primeira entre as amigas a ter filhos e como era descomplicada de... Sim, de feitio e de feitio, e acreditava mesmo no processo, comecei a ajudar... Como eras a mãe? Era a mãe, não é? Eras a mãe de todos. Comecei por aí a ajudar as minhas amigas. Eu tenho uma amiga que tem um filho que é mais novo 1 ano que a minha filha mais velha. Exato. E eu ajudei-a muito. E quando eu estava-lhe a explicar que tinha feito o curso de doula, estávamos ao telefone, ela faz uma pausa e diz assim, mas isso foi o que tu fizeste comigo? Porque tu foste a minha doula. Quando eu tive o Paulinho. Então... De alguma forma, portanto, foi natural e as coisas foram crescendo. Depois fui uma amiga, eu optei por depois ficar em casa a tempo inteiro por opção, por convicção. E as pessoas dizem, isso é para quem pode. Não, é para quem acredita. Sim, isso é para quem acredita. Nós vivemos sempre com o pão nosso de cada dia, sem grandes perspectivas. É sempre tão fácil dizer que os outros ou têm sorte, ou que têm um pai, ou que têm uma mãe, ou têm qualquer coisa, sem perceber que as vidas são as vidas e que havia muita convicção da minha parte, do meu marido, não é? Porque isto também só era um caminho, só se faz caminhando juntos e a dois, e portanto optei por convicção também de ficar em casa, o que não era muito bem visto. As pessoas, pois, antigamente, não. Na minha altura não era nada bem visto as pessoas ficarem sim, até menos casa. Do que hoje, se calhar. Menos do que hoje. Pois, até menos, porque era uma altura de emancipação da mulher e de trabalho. Sim, as pessoas tinham conquistado. Claro. E estas tontas que queriam ser... estragar os pés nossos... descalços e estar em casa e serem as coitadinhas ou qualquer coisa na mente havia esse estigma, exato. Então eu fiquei, tive outra pessoa que eu conheci que também tinha ficado, havia pessoas que conheciam, mas entretanto uma grande amiga minha, quando sempre esta história, ela estava grávida, queria ficar em casa, não havia internet, e ela tinha
tinha amigos estrangeiros e havia noutros países, cá em Portugal continua a não ser uma coisa de sermos de grupos, de fazer esta comunidade. E ela tinha lido e então desafiou-me a mim e à outra amiga que também tinha 3 filhos já, olha, vamos criar este grupo. E então contactámos algumas pessoas que tinham tido a mesma opção e outras que estavam em licença e que fizemos um grupo de mães. Pronto, e a partir daí vai sempre, é a história. Foi. E eu estou sempre a inventar, estou sempre... É verdade, sempre a ser pioneira, a trazer as coisas para cá. Não consigo ficar sossegada, a minha imaginação vai ficando e, portanto, depois é todo esse caminho que quando as pessoas começam a ler, ou quando tu estavas a dizer, eu começo a ficar, ai que vergonha, tipo, tanta coisa. Eu sou Cristina, sou mãe, chega. Sim, não, mas depois vai sendo. Mas é importante. Mas eu acho que neste momento as pessoas ficam no hospital, uma mãe se tiver um parto normal e se estiver no hospital e vem para casa 48 horas depois, em média acho que é este o tempo que fica. Uma mulher e um homem, felizmente pais muito mais presentes do que a média dos pais eram, mas chega a casa com um bebê recém-nascido com 48 horas, o leite a subir, tudo isto, e eu conheço vários casos em que acaba na urgência do hospital passado umas horas, porque o bebê começa a chorar e não para de chorar, entra o pânico e toda a gente acha, a família acha e tal. E eu não sei, eu acho que quando estive na maternidade tudo o que eu queria era sair de lá, mas realmente ainda há muito pouco apoio para estas mães e é muito solitário ficar com um bebê a chorar, é porque... Eu acho que depois de se ter vários filhos, a pessoa põe o bebê debaixo do braço e continua a fazer a sua vida agora, quer dizer, sabe distinguir um choro de aflição de um choro de... E tudo é mais fácil. Mas num primeiro momento, quem nunca tenha pegado numa criança, lhe mandem para casa com um Teletubbies destes, que grita... Que ajuda é que uma mãe pode procurar, ou que um pai, uma mãe e um pai. Se calhar começaria com uma preparação. Não é? Com uma preparação, eu digo isto, o melhor profissional para nos acompanhar, seja em que área, mas nesta da parentalidade, é aquele que nos faz sentir seguros e confiantes. Não é? E isso deve-se ir construindo durante a gravidez também, e pensar que o bebê não é uma patologia, portanto não tem que ser obrigatoriamente um profissional, Sim. Também é muito bom as pessoas durante a gravidez irem a grupos de mães, porque aí vão estar a olhar para outras mães, ouvir as expectativas, gerir as expectativas, ver que aquela mãe tem que pegar e estar ali a dançar, de vez em quando, olha, estão 4 mães em pé a abanar os bebés, ou está outra ali encolhidinha, não é? E esta questão de fazermos visível de uma forma natural e não medicalizada ou muito dogmática ou muito didática, tem que se fazer isto. Eu costumo dizer, somos 8 bilhões de pessoas no mundo, vamos acreditar que fazemos mais ou igual, menos parecido. Exato. É um bocado irrealista, não é? Então acho que essa preparação do estar antes, que é importante, e também é isto, tentar criar uma rede de apoio para saber onde chegar. E é muito normal que a primeira noite, isto hormonalmente é explicável, e as pessoas às vezes há aqui uma confusão muito grande, mesmo entre profissionais de tudo. Mas biologicamente, voltamos aqui à minha origem, o bebê, a gravidez vai tornando esta mente mais, como é que tu disseste há pouco? Maleável e fluida e acolhedora, isto idealmente como foi programado, não é? Vai crescendo, quando o bebê nasce, há picos de ocitocina, também aumenta a prolactina, e isso faz-nos ser responsivos e ir entendendo o bebê. E a vinculação é isso, a vinculação não é amar o bebê, é nestes picos hormonais haver uma conexão. Que não é uma coisa de vontade, é uma coisa biológica que surge para proteger a nossa espécie, claro. Não é? E que há. Só que quando tudo é medo, portanto, viveu-se um parto que não foi sequer o sonhado ou imaginado, foi tudo artificial. Portanto, uma base hormonal que nos vai dar esse caminho não aconteceu. É um cuidado para a saúde em que falam de morte súbita, em que falam de engasgamentos, em que
muitas vezes a primeira coisa que a pessoa, isto eu ouvi, que ouvi direto, no quarto depois de vir cozinhar, esta campainha é se acontecer alguma coisa, se o bebê estiver sem respirar, chamem-nos. Quer dizer, a pessoa vai em pânico e em vez de ir com esta abertura de conexão hormonal que nos faz dar uma resposta natural e instintiva, está bloqueada pela adrenalina do momento. Eu chamo que as hormonas da amamentação são os superpoderes maternos. Isto é uma nova analogia minha. E que o stress é criptonite. Portanto, quem sabe a história do super-homem sabe que com a criptonite nada funciona. Claro. E o que acontece é isto. Estariam naturalmente programados para esta saber resolver, mas as pessoas estão com a criptonite. Portanto, tudo é pânico e, portanto, tudo é este medo e tem que ir para o hospital imediatamente. Pois. E depois no hospital não fazem nada. Às vezes ainda levam um raspanete, ou das duas uma. Ou levam um raspanete, que é tudo o que a pessoa precisa. Exato. Somos adultos. Porquê que precisamos de... Se calhar nem as crianças precisam que se explique, mas pronto, quer dizer, esta coisa de ainda dar raspanetes às pessoas que estão aflitas e que disparado que é que está aqui, que ainda vai causar problemas ao seu bebê, ou então vão fazer um batalhão, uma bateria de exames. Sim, de exames, vão olhar para ele como médico que são como e uma patologia, e nada de nenhuma destas opções é boa. Então, esta preparação, e quando nós lemos também, e quando falamos da amamentação, tem a ver com uma forma natural, que se não tivermos a criptonite, vai nos dar esta capacidade de resposta. E todas mesmo as políticas iniciais, quando se começou a fazer este trabalho para a amamentação e tal, vão no sentido de empoderar as famílias. E agora, se tivermos famílias empoderadas, até porque sei onde reconhecer, sei que se eu estiver tranquila posso acalmar o bebê, sei que a tranquilidade não vem porque, quero ficar tranquila, mas pode haver estratégias e se isso acontecer é muito mais fácil, mas se for tudo medicalizado, é de facto super duro. Eu uma vez atendi um telefonema de uma mãe e estava-me a contar que a noite tinha sido péssima e tal, e eu às tantas percebi que era a primeira noite em casa e disse, ok, a primeira noite em casa costuma ser a noite das bruxas. Ela disse, não está a perceber, foi mesmo pior do que isso. Pior que bruxas? Não pode ter sido. Foi, não é? Mas porque vem com este medo, com esta questão toda, portanto... Sim, sem essa expectativa, não é? Portanto, quando nós vamos com expectativas erradas, tudo parece mais difícil de aceitar. Eu lembro-me, estava a Ana teve gêmeas e prematuras e, portanto, aceitou o que é o jackpot das avós, porque é sempre preciso um colo para uma avó, e estava lá em casa e à meia da noite eu estava a ouvir os bebés chorar e não resisti, passei assim à porta do algumas quarto. Vezes, para abrir para trás e para a parede. Depois a Ana abre a porta e diz, o que é que a mãe aqui está a fazer? E é horrível como avó, isto agora para pôr também o assunto dos avós, porque nós achamos que sabemos e temos alguma experiência de bebés, mas por outro lado não podemos interferir nem entrar pelo quarto e dizer vai embora porque dá-me o bebê. Dá-me o bebê. Mas é um conflito mesmo interior grande. Sim, e depois mais irritante ainda é que às vezes, porque como a Cristina estava a dizer, a pessoa de facto já segura com outra forma, etc. Até para uma mãe ou pior ainda, uma nora, até se calhar somos capazes de sossegar aquele bebê. Sim, principalmente porque não estamos naquele stress. Não, exatamente, claro, exatamente. Não tivemos um parto, não estamos com uma mastite, não temos que não sei o quê, dormimos. Mas como é que sente este conflito entre mães e avós na sua experiência? Eu acho que existe aqui, somos todas pessoas. Muitas vezes as avós sentem-se... Primeiro, antes disso, as avós são as mães da mãe. E o que uma mãe quer a vida toda, tenha o bebê, seja um bebê recém-nascido, tenha a mãe 30 anos, portanto, a filha 30 anos, a mãe quer proteger a filha. Portanto, tudo o que a mãe fizer à partida será tentar proteger a filha. Depois há a insegurança e também há um caminho que esta filha que se tornou mãe tem que fazer e tem que descobrir as suas, e pode achar que tudo o que é dito
é crítica. É uma crítica e é um intrometer. As avós, por outro lado, se querem se meter e sentem-se postas de parte ou questionadas e começam a questionar a sua própria maternidade. Então há aqui muitas coisas a acontecer e é preciso, pronto, e cada uma precisa de se cuidar e de olhar para si. E depois é isto, nós só podemos ajudar quem quer ser ajudada. Eu acho que aí eu sou uma pessoa com mau feitio. Aquela pessoa com Mas qual é a palavra técnica para mau feitio? Esta é mau feitio. É mau feitio. Neste sentido de que na minha família nunca houve estes avanços. Por um lado conhecia-me, por outro lado não faz muita parte da dinâmica familiar, não é? Mas poderia haver de outros lados, mas eu isso não dei qualquer hipótese. Qualquer margem, exato. Depende depois, claro, da do segurança do feitio que a pessoa tem, da segurança, do seu mau feitio. E às vezes eu antes contava uma história e contava com um sentido. E mais tarde, portanto, a história que eu contava era que eu tinha a minha bebé, hoje sei que teria imensas questões que precisaria ali de... Olha, precisaria de eu ter esticado um bocadinho e também... Mas funcionou. Pronto, mas funcionou, tinha que funcionar, não é? E então eu punha na mama, ela chorava e não queria, e eu punha outra vez e chorava e não queria, e estava uma amiga da minha mãe na sala e às tantas ela diz-me assim, se calhar tentar pôr do outro lado... E eu olhei para ela e fiz o meu olhar fulminante e digo assim, não, é neste lado. E quando eu contava esta história era no sentido de que aquela pessoa estava a interferir e que eu tinha posto o meu travão. Anos mais tarde, eu contei esta história muitas vezes. Anos mais tarde, eu estava a contar e disse assim, ela tinha toda a razão. A bebé estava-me a dizer que não queria aquele lado. Portanto, às vezes nos nossos limites também... não damos a oportunidade de escutar uma coisa que estava certa. Certa. E eu acho isso é muito engraçado, porque eu acho que esse é o caminho, lá está. Mesmo quando estamos quando temos a adrenalina a mais ou quando estamos com o cortisol a mais e com a ameaça a mais, também vamos sentir estes comentários ainda mais ameaçadores. Enquanto estivermos fluidos e seguros, podemos acolher de outra forma. Até nos pode custar um bocadinho por causa disto ou daquilo, mas conseguimos gerir de outra forma. E portanto, isto eu demorei anos a encaixar. Pois é isso, é engraçado, faz parte do caminho, não é? Sim, mas precisa um bocadinho de paciência. Sim, mas se nós pensarmos que eu acho que esta é uma contradição grande que eu vejo nos comentários e nas redes sociais. Por um lado, passamos a vida a dizer que queríamos uma aldeia e já não há uma aldeia e uma criança tem que crescer com uma aldeia à volta, e por outro lado estamos cada vez mais individualistas neste sentido. Tipo, este é o meu caminho. Eu faço, este é o meu bebé, este é o meu caminho, sim, esta é a minha escolha. Eu acho que vem... Se calhar pedimos mais ajuda a um técnico, porque não nos põe... não mistura porque podemos estas pagar emoções, e podemos não ter que gerir o serviço e gerimos, do que aceitá-lo de mais perto. Eu acho que tem a ver, de facto, com uma questão de comunicação e uma questão de relação que se cria. Às vezes pode haver avós demasiado intrusivas. Sim, claro, sim, sem dúvida. Claro. E pronto, e há uma questão... E competitivos, mas no normal não será assim. Portanto, eu acho que, acima de tudo, há uma relação que, se não cresceu até ali, que sim, poderá ter exato, vai ser... um novo olhar. E sim, há tanta contradição, tanto só ler... As pessoas dizem as coisas só por dizer. Só da boca para fora, sim. Há um livro que eu gosto imenso, é de uma autora brasileira, conhecida, não me estou a lembrar do nome dela, mas eu adoro o título do livro. Eu nem sei se eu li o livro. Só que o título ficou. O título ficou, e tenho o livro, que é Pensar é Transgredir. Não é? É ir além, esta ideia de é ir além daquilo que nos é apresentado aqui. E às vezes as pessoas, não, agora temos todas de ser assim e todas de ser assim. E estamos a ser tão fundamentalistas como o outro lado. Exatamente, dizer, estamos a prejudicar mais do que poderíamos ter como benefício, não é? Eu acho que isso também... E acho que a chave está na comunicação e na relação. Sim. Mas eu achei, uma vez ouvi uma enfermeira também num curso explicar às avós
que aquela coisa que os avós dizem sempre, olha que ele não está a comer suficiente, olha que não será melhor dar um suplemento, não será melhor dar comida. E a mim fiquei espantada porque ela mostrou-nos o tamanho do estômago de um bebê. Pois é. E às vezes coisinhas dessas muito visuais, que é, olhe para este estômago, Uma moeda. E é mínimo. E fisicamente olhar e ver que o estômago do bebê é mínimo, a pessoa deixa de pensar que vai poder enchê-lo com quantidades... É neste equilíbrio mesmo esta questão de comer ou dizer que a mãe não estás a... Esse género de comentários em que é que vai ajudar? Está a chamar a mãe de incompetente. Sim, claro. Não é? Ou vai ser recebida assim, exato. Sim, mas de alguma forma a mãe está a tentar cuidar do bebê. Sim, não há ninguém que vá estar mais preocupado com a alimentação do que a própria mãe. Com a alimentação do que a própria mãe. De onde é que vem este... Exceto eu. Exato. A mãe, é ao contrário. Já comeu demais. De onde é que vem esta... Sim, esta preocupação. Qual é a intenção da preocupação, não é? Intenção. Eu às vezes brinco com as avós assim, já viu, a sua filha é isto ou aquilo, portanto sei o que é que a mãe fez e tal. Tão inteligente, o que ela já conseguiu. Olha, tão capaz, não é? Para trazer isto, porque às vezes depende de como é que as coisas vêm, mas eu já sei quando ao bocado estava a dizer que eu tinha mau feitio, já sei onde é que eu queria chegar. E neste meu limite que eu fui criando, eu também o tenho para os outros. Ou seja, também não quero ser invasiva e para os outros, enquanto... Torna-se respeito para os outros. Para as minhas filhas, por exemplo. Não é? Não vou invadir. Mesmo com tudo o que sabes, não é? Há esse cuidado. Se não for pedido, Exato. Não é dito. Exato. Agora... Também tenho uma relação em que pedem e em que, se for preciso, põem travões, mas não me põem muito, porque eu também gosto de estar sossegadinha. Eu lembro uma vez com a minha filha mais velha que fui super intuitiva, nem tinha feito preparações nem nada, aquilo foi mesmo tudo intuitivo. E uma vez, estavam a ver aquele estado hormonal que eu falei, ela estava mesmo ali no pico. E uma vez, eu não sei se o bebê já tinha 2 semanas ou mais, não foi nos primeiros dias, eu cheguei e dei-lhe um jeitinho, só assim com a mão, um ligeiro toque. E ela olhou para mim, foi a primeira vez nisto tudo que ela tinha tido alguém a fazer alguma coisa, e ela ficou com um ar de alerta completo. Exato. Assim, estou a fazer alguma coisa mal? E nunca mais lhe dei nenhum jeitinho. Exato. Não é? Depois assim, a Joana, a minha sobrinha, gostava tanto que eu lhe desse jeitinhos, mas para ela estava a correr, só o facto de eu ter... tocado com outro olhar ou com um olhar mais corretivo. Não, está a funcionar, não está nada mal, não é? Mas então é isto, também termos o cuidado. Por exemplo, eu tenho esse cuidado porque eu não gosto que invadam o meu espaço. Mas então às vezes temos que ver isto, quer dizer, esta história do estômago de bebê, obviamente os avós também precisam de perceber que se estar a dizer a uma nora, a uma filha, o bebê não está a comer o suficiente, olha que está a chorar, os bebés choram por muita coisa. E vão chorar, de certeza absoluta. E vão chorar. Eu acho que normalmente é sempre, eu digo sempre aquela frase da avó que chega ao domingo ao almoço e pega na criança, mesmo mais velha, e diz: ainda bem que hoje vais comer bem porque não está aqui, barará, porque... No fundo, claro que a filha ou a nora ou o filho interpreta isto como não estás a fazer bem, mas no fundo que desajeitadamente e mal a avó quer dizer eu sou importante. Exato. E afinal há um dia por semana pelo menos em que eu sou importante, e só que é maldito e portanto tem a resposta. Por isso é que eu digo, é uma questão de comunicação, não é? Mas isso, se não se construiu até determinada altura, há sempre tempo, não é? Quando a pessoa e faz. Se não gostas, é uma fase nova, sim. Se não gostas, diz. Sim, é um bom renascimento, uma boa altura para... Se isso te incomoda, e se calhar até vais falar... Há uma história também gira, também muito antiga que eu tenho, que era uma mãe que estava a fazer uma descoberta da sua maternidade, muito mais responsiva, muito mais... Que eu agora, mais responsível e tal... E a avó ia ficando assim a sentir-se, que é isso que a Isabel também diz, às vezes parece que está ali um bocadinho acossada, um bocadinho posta de parte do género,
Qual é o meu papel nisto? Qual é o papel tudo, nisto e tal. E ela foi crescendo, foi respeitando a filha, mas sempre assim a ver. E uma vez, eu já não me lembro da situação, mas lembro que tinha por volta de 1 ano e houve uma situação dessas e essa avó, que ao princípio estava, disse assim: os bebés hoje são tão respeitados, quem me dera ser bebé outra vez. Outra vez. Não era ser mãe para viver todo um processo, não é? Era para ser neste... Era ser ela bebé. sentiu-se Era ter sido neste respeitada. processo de escuta. E é quando os bebés são escutados. Às vezes temos pais que não estão a escutar os bebés, mas estão a fazer o melhor Exato. que sabem, que podem e que conseguem. E os bebés vão crescer, vão se tornar adultos, vão... Eu acho que isso Sabes? é uma das coisas super importantes e que eu, por exemplo, quando te conheci na altura da Martinha, depois de ter tido a gravidez com as gêmeas e ter tido tantas mastites e tantas dificuldades e não saber nada, não só não saber, como quando às vezes eu penso, mas porquê que eu não pedi ajuda, não é? Não sabendo, quer dizer, também eu sabia o suficiente para pedir ajuda, mas a pessoa está tão mal naquele momento, é uma altura tão vulnerável e por isso é que é tão importante começar antes, porque a criar todos estes apoios antes, porque não é no pós-parto logo a seguir que a pessoa vai conseguir também pedir, saber onde ir procurar e pedir ajuda e ainda conhecer alguém. E então, quando te conheci, eu vinha com vários preconceitos na cabeça. E, aliás, um deles era esta amamentação. A amamentação era até aos 6 meses e depois parava e era assim. E havia sempre esta ideia de que quem dava de mamar mais tarde eram muito fundamentalistas, ou que eram mais hippies, ou que tinham este tipo de parentalidade. E depois, quando te conheci, depois fui conhecendo este mundo, fui percebendo, de facto, é tão engraçado, porque e eu acho que isso é uma coisa que tu fazes muito bem, que é para já não há julgamento nenhum, há esta importância de dar o poder às mães e aos pais de fazer as escolhas mais informadas possíveis. E, portanto, uma escolha informada é uma escolha bem feita, bem resolvida, que será bem para aquela família e que será ótimo para o bebê, porque vem com segurança que isso significa. E depois, poder perceber que, de facto, não há o caminho certo. Há toda esta informação, há todo este apoio, há estes processos biológicos que são muito melhor quando são respeitados, porque propiciam o terreno mais fértil para tudo correr mais fluidamente e, portanto, dás esse apoio para poder fazer isso. Mas não há julgamento e, de facto, se uma mãe prefere assim ou se dorme, faz com o sleeping, mas depois a seguir põe um limite e é o limite dela e está tudo bem. E como tu dizias sempre, é sempre uma relação bilateral entre mãe e bebé, não é tudo quando o bebé quer, é quando a mãe também pode. E isso é uma coisa muito bonita e que eu acho que tu fazes muito bem. E também nesta questão da parentalidade, às vezes parece que tudo em determinados, que vem tudo no mesmo pacote. Exatamente, é Ou isso seja, mesmo, que vem, compras tudo agora junto. tem que usar fraldas reutilizáveis, já estão a deixar outra vez. Exato, mas pronto, era isso mesmo. Tem que ser com sleeping, dar de mamar até aos 6 anos, pronto. Vegan, dar de mamar. Exatamente, e não tem, exatamente. quer dizer, isto é tão diversificado que cada um vai escolhendo as coisas que lhe vão fazendo sentido e que conseguem fazer na altura. Pois, exato. E acho que esse é um caminho que se faz, mas as pessoas sentem-se julgadas porque ali, e porque os profissionais não fazem o trabalho de base, e o trabalho de base é empoderar, capacitar as pessoas. A parentalidade e ter filhos não é uma doença, sim, não é uma patologia. Isto, eu dou um curso e faço a história também, não é a história da amamentação, pegando, cada um poderíamos pegar de vários pontos, mas é muito interessante que, agora já não me lembro se foi em 1700 ou não sei o que, começam a surgir, ou 1800 ou qualquer coisa, eu tenho isso escrito, mas não preciso saber de cor. Começam a surgir tratados de médicos, porque os médicos só intervinham se houvesse doença. Claro. Mas começam a surgir tratados a dizer assim: cuidar de uma criança é muito importante e não pode ser deixado ao critério de mulheres incompetentes, que não Pois. são competentes para fazer isto. E é aí que se começa a medicalizar uma infância, a tirar a inverter o papel o poder e aquela coisa da mãe. A Obviamente. mãe e a comunidade E a feminina. comunidade feminina toda, não é? E vem desse lugar. E depois, claro, no mundo de homens, tudo, uau, muito bem. E a seguir, foi-se perpetuando. depois desse, há outras coisas.
E agora há mulheres médicas e tudo, mas esta questão de medicalizar uma infância foi criada tirando este poder à mãe e à família. E isto faz-nos pensar. Não, e ainda agora estava a ver um podcast muito bom sobre bruxas, Witches, que é da BBC, e de facto a grande, e nós não temos muito porque foi muito mais no norte do que no sul, a quantidade de mulheres, mas estamos a falar na Alemanha 60 mil de mulheres que foram mortas num curto período de tempo acusadas de bruxaria. E basicamente correspondeu exatamente ao momento em que os homens estavam a tomar conta da medicina, tomar conta da medicina e do cuidado do parto e tudo isso. Mas eu, apesar de tudo, acho que dar de mamar devia ser mais fácil. Começar, se é tudo biológico, etc. Porque há tantas mastites. Há aqui 3 coisas que eu digo que nós não estamos no paradigma natural. Quando nós tivermos, dessa vez que tivemos com a sua sobrinha, até falámos dos cavalos e dessas coisas todas. Quando nós temos uma fêmea a parir, acho que toda a gente, pelo menos, ou que já teve gatos, cães ou animais, teve convívio com animais, ou que viu programas da BBC e do mundo animal e da vida selvagem, se há coisa que toda a gente que já tem essa experiência de vivência ou de ver, sabe é que não se interfere com uma fêmea a parir. Não se interfere com uma fêmea a amamentar. Okay? Então, portanto, nós não começa bem porque essa base está partida. Aquilo que potencia hormonalmente para tudo funcionar bem, já está. Não temos uma mulher no alto dos seus superpoderes, temos uma mulher médio, na sua adrenalina, portanto, que já não é a mesma coisa, já não é uma resposta natural, já é uma resposta mais tem que ser compensada, técnica, aprendida ou coisa. Por outro lado, também vemos todos os bichinhos a irem procurar o seu alimento. Quer sejam mamíferos, que vão mamar, quer sejam os outros. Quando as crias nascem, elas estão preparadas para ir procurar o seu alimento. O meu filho esteve na Austrália e tinha imensas filmagens e tal, das tartarugas a nascerem. Sim. E ver aquilo eclodir e a surgirem. Sim, e depois a andarem todas direitinhas. Todas direitinhas para o mesmo sítio, não é? Impressionante. Eles estão programadíssimos para isso. Os animais estão e o bebé humano também está. Agora, ao bebé humano é feito coisas que não são feitas aos outros bebés. É separado da mãe, é esfregado, é vestido. Já pensaram que o nosso maior órgão é a pele? Exato. É o órgão mais sensitivo que transmite as sensações para um bebé. Sim, é logo uma interferência. A partir do momento que vestimos, que pomos as coisas, estamos a interferir. Vamos aprender como posicionar o bebé. Ou seja, vamos condicionar aquilo que o bebé está programado para fazer. E depois há outra coisa que os mamíferos também fazem e que nós não fazemos, e essa acrescentei agora no meu quando penso, porque os bebés nascem muito enroladinhos e eles precisam de abrir e de esticar. E os outros mamíferos, os cães, as cadelas, lambem, esticam. Depois os outros mais primatas ou que coisa, também pegam e tal, e nós não, mantemos-los assim. Portanto, assim, os bebés estão super tensos, assim, não sei se estão a ver, se não estão a ouvir, estão todos encolhidinhos, não é? E se vocês se encolherem todos e tentarem abrir a boca, porem os ombros para cima, sim, todos estes músculos não estão ainda tensos. E nós não mexemos. Outras culturas fazem. Sim, as massagens, o puxar, o esticar. Sim. Ai meu Deus, que está não aqui. Se toca aqui. Então sim, a amamentação não é natural, porque nada no contexto é natural. E portanto, quando não é natural, vais ter que compensar de outra maneira. Vais ter que compensar. Portanto, quando nós potenciamos o natural, isto vai fluir lindamente. E depois as pessoas, muitas vezes nós ouvimos, não me apaixonei logo e tal. Essa mãe que diz que não se apaixonou logo, eu sei que ama muitíssimo o seu bebê. Até porque está a cuidar de um bebê sem sentir... Depois que ainda é mais difícil. Portanto, é amor, ou seja, sem a parte biológica, a fazer a parte... É um amor... Sim. Incrível, que está ali. Sim. Se tiver a parte biológica, tudo é muito mais fluido.
não é? E não há julgamentos. Porquê é que se faz apoios à amamentação? Ou porquê é que há uma campanha a favor da amamentação? Porque as taxas são baixíssimas de quem amamenta. Porque aquilo que é natural e que foi programado, de facto, para potenciar a sobrevivência, da espécie e potenciar tudo, tornou-se super artificial, devido também a estas intervenções que já falámos, devido a um marketing poderosíssimo que... com o leite artificial. Com o leite artificial e tudo à volta. Hoje em dia é tudo cada vez mais gadgets, porque os casais que estão a ter os bebés são super, nesta época, em que é tão o tal saber e a tal, tão suscetíveis que acontece tudo e mais alguma coisa para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Não é? E não é só leites artificiais, quer dizer, eu no outro dia estava a mostrar de vez em quando, eu não passo muito tempo nas redes sociais, mas as coisas vêm ter até mim e eu fiz, não vou dizer aqui sequer o que é para não dar, mas um top 3 de disparates que eu fiz agora, há pouco tempo. Eu vou dizer, é uma almofada, porque essa acho que não encontram cá nem nada, mas é uma almofada, então vou dizer os outros, pronto. Mas esta é uma almofada que é uma balança, que a pessoa está a dar de mamar e vai ver o que é que o bebê vai aumentando. Ai, que horror! E também cronometra o tempo. Ai, meu Deus. E na venda deste produto, naquilo que é dito, é que isto ajuda a empoderar as mães, porque assim a mãe fica confiante de que o bebê está a comer. Isto é tão perverso. Isso é tão perverso, porque é uma compulsão, é aceitar a compulsão da ansiedade. Ou seja, é motivar. Quando estamos ansiosos, há compulsões que parece que nos aliviam, mas que só pioram a ansiedade, que é estes verificamentos totais exteriores. E isso é uma. Mas depois o próprio texto já vai dar resposta àquilo que quem apoia efetivamente diz. Portanto, esta é uma. Outra. É o mamilo de silicone. Os mamilos de silicone só por si não são uma boa ferramenta, porque o bebê vai pegar na ponta, não vai extrair leite. Mas este mamilo de silicone, supostamente também para dar confiança às mães, tem assim, circundante, como se fosse uma xuxa, portanto faz assim umas asinhas de cada lado, uma borboleta, de que se vê o leite passar. Portanto, o bebê mama e a mãe pode ver que está a mamar só para ver o leite. Porque o leite passa nestes circuitos. Isto é brutalmente um esforço para o bebê. Claro. Mais uma vez, cria insegurança, porque a mãe não consegue ler aquele bebê. A vinculação vem esta capacidade, não é amar o bebê, é a capacidade de ver o que este bebê quer. Vai ver este leite todo a passar ali, e o bebê está a fazer um esforço imenso. Já com o bico de silicone faz um esforço. Este ainda tem que passar por uma palhinha, fazer circuito. E um outro. É uma lanterninha, ok, para não haver muita luz, mas depois tem uma espátula onde tu vais ajudar o bebê a encaixar melhor os lábios, quer na mama, quer no biberão. Ai de ti, se tocas com a mão. Com a tua mão. Sim, é um distanciamento total. E nós começámos a falar do marketing e do leite artificial, que existe um marketing fortíssimo. Eles ganharam o espaço total. A quantidade de pessoas quando dizem, mas coitadas das mães que não amamentam. Ninguém está contra as mães que não amamentam. Estamos a querer ajudar quem quer amamentar, porque é o normal, é o biológico. E às vezes, no fundo, até há pessoas que decidiram que não querem amamentar e tal, mas depois há porque nós também somos seres biológicos, não só culturais, há qualquer coisa intrínseca que chama para isso, mas todo este marketing que começou com os leites artificiais, com as xuxas, com tudo, nós até dizemos que o bebê faz da mama Xuxa, em vez de percebermos que a Xuxa veio substituir a mama. É tudo uma linguagem. E não só, até nesta parte da amamentação, que não está a ganhar muito terreno, estamos muito aquém, mas um bocadinho, então vai-se inventar coisas, mas tudo exato, para cultivar a separação. Cultivar a insegurança, cultivar a falta de comunicação. Ao bocado estávamos a falar que a comunicação, que às vezes o que acontece com os avós e as mães é uma questão de comunicação, e a comunicação começa neste reconhecer que este recém-nascido vem com imensa capacidade de comunicar. Exato. E que nós, com tantos gadgets e com tantas coisas, não estamos a aprender a linguagem, não é? Estamos a usar tradutores, mas não estamos a aprender a linguagem. No outro dia fiz um pré-natal num projeto que eu tenho com umas mães, com umas grávidas nepalesas. Também tinha passado por lá
uma pessoa mexicana, uma pessoa... tinha brasileiras, italianas, portanto, foi um dia que eu tive assim, multicultural. E eu posso não saber falar, isto até surgiu na conversa, eu posso não saber falar aquelas línguas, mas eu sei falar a língua do bebê. Exato. Eu estou disponível para ouvir o que é que aquele bebê quer, não é? Mas quando nós estamos com as aplicações, com os registros que nos dizem o checklist das 1001 coisas, estamos a ser funcionais e não relacionais, o que torna mais difícil e, portanto, vem a resposta à pergunta, depois de eu dar aqui uma volta gigante. Não, gostámos muito das voltas. Sim. Vamos ter que acabar, infelizmente, adorávamos continuar. Pois era. Temos só uma última pergunta para ti, que é: qual foi a maior birra que tu fizeste? Lembras-te assim de uma birra grande que tenhas feito? Ou é porque a Cristina é uma ativista, não é? Portanto, também já fez birras em adulta, birras contra esta medicalização também. Eu fui uma miúda birrenta, mas em adulta, olha, agora anda a bater o pé e tipo, não vai passar, nós estamos a trabalhar, porque também faço parte da licença parental. Sim, da licença era para aí. Nós aqui chamámos a Lei Carina Pereira. Exatamente. Sim, e bater o pé, que as famílias possam ter o direito de escolher. E numa época em que, de facto, falamos muito da liberdade de escolha, os 6 meses, e o Governo já falou, ok, 6 meses tudo bem, mas nós decidimos que tem que ser um tempo por uma questão de equidade. Respeito pelas pessoas, é que cada família possa escolher, nesta diversidade toda que falámos, não é? Que possa escolher aquilo que faz sentido para elas, e isso é a tua birra do momento. É a minha birra do momento. Nós subscrevemos. E é uma birra que eu não vou deixar de ceder, não vou deixar de bater com o pé no chão, não vou deixar de gritar, porque acho que, olha, apetecia-me agora mesmo fazer uma birra. A mim não me entra na cabeça como é que se pode tirar este poder às famílias. Mais, posso dizer um bocadinho mais, nos termos de políticas de amamentação e mundiais, e que depois os países também têm que fazer. Portanto, havia a iniciativa dos hospitais amigos dos bebés, e há toda uma série de coisas em que, para se conseguir uma amamentação exclusiva até aos 6 meses, e que faz parte das políticas internacionais, a iniciativa dos hospitais amigos dos bebés, estou a falar muito rápido, não faz mal, não estava ao encargo da Unicef. Em 2018, a Unicef e a Organização Mundial de Saúde disseram, ok, temos que ir um passo mais além, nós estamos nisto desde 91, portanto, nesta altura é a altura de serem os governos a terem essa responsabilidade. E então passou-se essa responsabilidade num processo de transição que ninguém soube cá em Portugal. Portanto, em 2020 simplesmente a Unicef retirou-se sem saber para onde é que ficava a responsabilidade e tal. Em 2023 sai um despacho que diz que de facto tem que, para com todo aquilo das políticas internacionais, nós somos muito bons a transcrever diretivas e que tem que se fazer e, portanto, esta questão da amamentação para os 6 meses e tal. Criou-se uma comissão que continua, para mim, inexistente, porque apesar de existir não está a fazer nada, portanto é como se não existisse. E depois, portanto, fala lá desta questão da amamentação exclusiva aos 6 meses e estão a criar uma legislação que não vai permitir isso. Exato, portanto é contraditório. Agora, quem não amamenta e não quer amamentar, se a mãe quiser ficar 6 meses com o seu bebê, por que não? Claro. Quantas famílias eu conheço que as mães ou são advogadas ou trabalham no estrangeiro e os pais poderiam beneficiar e não querem? Alguns querem, mas outros não querem, tendo essa possibilidade. Está tudo bem, é com eles, mas vamos dar a liberdade à família de escolher. E esta é a minha birra. Olha, já viste, eu comecei logo a falar. Ficou logo em modo birra. É isso que nós queríamos, vimos cá convidar para fazer birras connosco. Cristina, muito, muito obrigada por teres vindo. Foi um prazer enorme, ficávamos a ouvir-te muito mais tempo. Para todos os que nos estão a ouvir, podem fazer like, partilhar, pôr questões nas nossas redes, no YouTube, no Spotify, no Jornal Público, nos sítios do costume. E por isso, adeus. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.